No episódio desse meu Mochilão Falasse de hoje, eu e a Mari, que estamos em países diferentes, né, durante essa quarentena, a gente queria falar para vocês um pouco de como essa crise global tem afetado a gente, né, como está a situação de quarentena nos países que a gente está. A Mari está agora no Reino Unido, ela estava no Brasil até pouco tempo atrás, e eu fui começar uma viagem para o Oriente Médio e fiquei presa no Líbano. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso com muita leveza, viu, gente? O coronavírus em si é um assunto muito pesado, né? Mas a gente queria só dar um update mesmo para vocês. E os próximos episódios vão continuar sendo com temáticas de viagem, como a gente tem feito, né? A gente está tentando focar até em coisas que vocês podem começar a se planejar para quando essa crise acabar. Então, é só um update mesmo. Esse é o único episódio de coronavírus e enjoy. Se o seu mochilão falasse sobre quarentena e crise global, o que ele diria? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Se Meu Mochilão Falasse. Aqui é a Mari Teles, do Instagram Vida Mochileira, e comigo tá a minha dupla de sempre, Andréia Leonel, do Instagram Andréia Leonel _. Então, como a Andréia já falou, esse vai ser o nosso único episódio sobre coronavírus, e é legal falar sobre essa questão agora, porque as duas estão vivendo reviravoltas. Acho que não só nós duas, mas todo mundo tá vivendo reviravoltas em planejamentos que tinha feito não só de viagem, mas para a vida mesmo, e tá tendo que repensar muita coisa. Então esse episódio é mesmo para a gente conversar sobre isso, falar um pouquinho sobre como é que os nossos planos mudaram, como é que a nossa vida mudou a partir disso tudo, quais são os nossos próximos planos a partir disso tudo, se é que a gente tem. E também falar um pouquinho sobre como lidar com essa questão toda estando longe da família. Eu acho que isso é importante de falar, que eu estava no Brasil e tive que decidir rapidamente ali entre ficar com a minha família no Brasil ou voltar para a Inglaterra por causa das fronteiras que estavam se fechando. E a Andréia está presa no Líbano, como ela falou. Então, acho que é legal a gente conversar um pouquinho sobre como é passar toda essa crise longe de quem a gente ama, né? Exatamente. Eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Eu estou presa no Líbano. São coisas da crise. Eu também nunca pensei que alguém fosse falar, tipo, eu tenho que voltar para o Reino Unido porque as fronteiras estão fechando. É muito inédito, né? É uma situação muito inédita e eu acho que a gente fica meio perdido, né? Sem saber o que fazer, assim, né? Eu queria que a Andréia falasse para vocês um pouquinho de qual era o planejamento dela antes disso tudo acontecer. A Andréia estava aqui na Inglaterra até março, início de março, e aí o teu plano era fazer o Oriente Médio até quando? Então, eu tenho festivais comprados, 3 ingressos de festivais comprados na Europa para junho. O primeiro é em junho. E, aliás, não foram cancelados ainda, fingers crossed que não vai ser. Mas então o meu plano era assim, sair então do UK no início de março, vou ficar no Oriente Médio até junho ou até meio de maio, para voltar para a Europa para ir para os meus festivais, né? E aí o meu plano inicial era começar no Líbano, porque é um país um pouco mais... Porque tem o choque cultural, né, de ser uma religião diferente, uma cultura árabe diferente, né? E eu achei que o Líbano era uma transição legal, assim, porque eles ainda têm bastante a cultura ocidental aqui e tem muito da cultura muçulmana e árabe aqui também. Então, eu escolhi o Líbano e também a minha família vem do Líbano, né? O meu bisavô, ele vem de uma cidade aqui no Líbano e eu queria conhecer a cidade dele. Enfim, o planejamento inicial era ficar aqui um mês para planejar os outros países que eu ia fazer aqui no Oriente Médio e também fechar alguns voluntariados, que eu queria fazer voluntariados na Palestina, né, e até olhar outros lugares. Eu queria fazer uns voluntariados mais diferentões, assim, sabe? Não queria fazer só recepção de hostel. Mas você já tinha a lista dos países que você queria fazer aí no Oriente Médio? Eu tinha uma ideia, assim, eu sabia que eu queria fazer Jordânia, Israel / Palestina, eu queria fazer o Omã, queria tentar pegar um visto para a Arábia Saudita, queria ir para a Síria também, tentar pegar o visto para ir para a Síria. Acho que era só isso. O Irã, não queria ir para o Irã. Acho que era isso, assim. Eu tinha mais ou menos na cabeça, mas eu falei, vou chegar lá, vou conversar com as pessoas que moram lá e eles vão ter as dicas, sabe?
E esse era o meu mês aqui no Líbano, era para ser isso, né? Só que o dia que eu cheguei no dia, tipo assim, numa hora da manhã do dia 12, né, de março, fui dormir. A hora que eu acordei, o país estava em lockdown. Então, o lockdown aqui em Beirute, né, que é onde eu tô, ele começou uma coisa mais leve, assim, eles chamam de mobilização geral, que é o governo incentivando não, tipo, falando para as pessoas não saírem se não for absolutamente necessário. Mas, assim, não tem um decreto, você não vai preso se você sair. Então começou de uma forma bem leve, assim, eu lembro que até nos primeiros dias que eu tava aqui, eu fiz walking tour, eu conseguia sair, algumas lojas estavam abertas, eu comi num restaurante, ai, bons tempos. Aí, tipo, E aí, nesse dia, o dia que eu cheguei, 8 países, entre eles o Reino Unido, estavam bloqueados, não poderia mais voltar para esses países. E eles falaram, o aeroporto vai fechar em 4 dias. Então, você tem 4 dias, os estrangeiros que estão no Líbano têm 4 dias para sair ou ficar, né? Só que eu acho que naquela hora, cara, era uma situação tão... eu não tinha noção que seria tão permanente, sabe? Porque eles falaram, o aeroporto e a quarentena vai ficar até o dia 29 de março e depois voltar ao normal. É isso que eu ia te perguntar. Quando você. Porque a Andrea, gente, ela passou aqui pela minha casa antes dela ir pro Líbano. O que acontece? A Andrea ainda tem coisas aqui no Reino Unido. E aí ela pagava uma garagem para deixar as coisas. Eu falei, Andrea, deixa essas coisas aqui em casa para você não ter que pagar mais a garagem. Então, algumas das malas dela, que ela tinha quando ela morava aqui na Inglaterra, estão aqui em casa em Exeter, que fica no sudoeste da Inglaterra. E ela deu uma passada aqui para ela refazer a mala dela, deixar coisas que ela não queria ou coisas que ela não ia usar nessa viagem do Oriente Médio. E quando você veio aqui para a Inglaterra, já estava rolando esse negócio de coronavírus, né? Mas em algum momento você achou que fosse ser uma parada assim tão tensa, ou que você falou, não vai chegar tão forte como foi na China? Porque assim, a impressão que eu tinha do Brasil, e eu acho que todo mundo teve, era tipo, tá na China, tá acontecendo lá, mas até chegar aqui vai perder força. Ou quando chegar aqui, a gente já vai ter tido alguma noção do tipo como se prevenir melhor, ou tipo, sei lá, vai ter alguma coisa pra, não sei, acabar com esse vírus, não vai chegar aqui. Então eu acho que por muito tempo a gente ficou na negação. E eu acho que muita gente ainda. Cara, esse vírus não é nada demais, assim, é só uma gripezinha, é só um resfriadinho. E a gente sabe que não é. Vide aí tantas mortes que estão acontecendo no mundo inteiro e países que sucumbiram, como a Itália e a Espanha agora indo na mesma onda aí de mortes. Então, assim, você tinha essa noção de que poderia ficar assim tão brabo, ou você, tipo, nem acreditava e por isso você seguiu viagem? Ou se você soubesse que ia estar tão na bad assim, você teria cancelado a viagem mesmo com passagem comprada e tudo? Então, cara, quando eu saí da Inglaterra, eu nem pensei em olhar como é que estava a situação no Líbano. Eu acho que... Eu não sei por que eu não pensei nisso. Eu sempre falo aqui no podcast que eu não planejo nada, né? Tipo, eu não pesquiso nada sobre o país, e é muito verdade, gente. Eu não olho, eu não sei nem o que tá acontecendo, eu só vou. Mas é engraçado, porque aí no Reino Unido, eu tava trabalhando num hostel, eu fiquei 4 meses, né, voluntariando num hostel em Londres, e lá a gente sentiu esse negócio do coronavírus pegando, tanto que a gente recebeu uma ordem do governo de não aceitar turistas chineses. E aí, por causa disso, aí, tipo, uma voluntária que não tinha lido essa ordem, ela fez o check-in de uma menina chinesa que estava gripada ainda, cara. E aí, isso foi em janeiro. E aí, tipo, todo mundo achou que ia morrer dentro do hostel, porque no final não era coronavírus, ela foi testada, foi bizarro. Os caras chegaram lá com aquelas roupas de pegar alien, sabe? Tipo, e levaram a menina e tal, mas tipo, não era nada. Então, assim, eu tava sentindo a seriedade da situação já por causa disso, mas não sei, na hora não me ocorreu que o Líbano estaria numa situação assim. E o lockdown aqui, ele foi instaurado do dia para a noite, tipo, foi assim, pá. Ou talvez, sei lá, talvez a galera que estava aqui soubesse, sei lá, 2 dias antes, assim. Não soubesse que ia acontecer, mas que tivesse já uns rumores, assim. Porque aqui é assim, quando o lockdown foi estendido recentemente, até o dia 12 de abril,
E aí, tipo assim, 2 dias antes já rolava os rumores, já começava a sair na imprensa aqui, tipo, o governo tá conversando de fazer isso e tal. Mas enfim, eu cheguei lá e eu me deparei com essa situação. Eu tive 4 dias para pensar em voltar ou não. Não poderia voltar para o Reino Unido, porque os voos para o Reino Unido já estavam bloqueados. Mas a situação me pareceu tão temporária, né? Falou, acho que eram 12 dias na época. Os casos aqui eram poucos ainda. Então eu falei, eu já ia ficar aqui um mês mesmo, não vou embora, vou ficar aqui, vou aproveitar esse tempo para me programar. Lembrando que no início estava tranquilo de sair, tipo, não tinha polícia nem exército na rua. Falei, vou ficar aqui. E aí eu fiquei e o aeroporto fechou. E aí a situação foi, tipo, gradualmente piorando no sentido, assim, de se restringir mais as liberdades, né? Os casos foram crescendo muito. Muito para o tamanho do Líbano. O Líbano é um país pequeno, né, gente? Tipo, eu vou falar o número de casos aqui, vocês vão rir. Quem tá no Brasil vai rir, mas é porque pensa no Líbano, um país pequeno, que já estava numa situação muito fragilizada economicamente. Eles vieram de uma guerra em 2006 e de uma muito parecida com a revolução que o Brasil teve em 2013, que tinha aqueles protestos gigantescos. O Líbano estava assim aqui. E aí, logo depois, tipo, eles já estavam totalmente ferrados economicamente, e aí deu o coronavírus, o comércio fechou, e aí o país, cara, ficou numa situação muito difícil. Tipo, toda vez que eu vou no supermercado, as coisas estão, tipo, o dobro do preço, sabe? Sempre aumentando o preço. Mas aí você tá aí num hostel, certo? Você não tá voluntariando, ou seja, você tá gastando dinheiro, não tá entrando dinheiro nenhum, e a moeda aí é qual moeda? É caro aí, não é? Aqui é uma mistura de... A moeda oficial do Líbano é a libra libanesa, né? Mas eles, por causa da recessão econômica, eles estão usando muito dólar, porque a libra libanesa não vale nada. Então, tipo assim, o hostel eu pago em dólar, mas as coisas na rua eu pago em libra libanesa. Dá para pagar em dólar também, mas eu prefiro pagar em libra libanesa. Sim, eu tô num hotel, tipo, eu fiquei no hotel, paguei as primeiras 2 semanas. Eu tive até um problema no início, eu tinha ficado num hotel muito ruim, eu nem vou entrar muito em detalhes sobre isso, mas aí eu mudei de hotel e graças a Deus que eu fiz essa mudança no primeiro dia, porque senão eu ia estar presa num hotel bosta. E aqui é muito bom, tipo, eu tenho o dormitório inteiro pra mim. Imagina assim, gente, é um mini apartamentozinho, assim, tipo, tem 3 partezinhas separadas com parede, então é como se eu tivesse um apartamentozinho pra mim, o banheiro é aqui dentro, tem uma sacadinha, então, tipo, tá muito confortável. Eu paguei as primeiras 2 semanas, fui pagar o resto pra estender, né, que eu tô vendo que eu não vou pra lugar nenhum até o dia 12 de abril. E aí o cara falou pra gente acertar no final e disse que ia me dar um desconto. Não sei de quanto esse desconto vai ser, mas eu tinha pagado $250 americanos para as primeiras 2 semanas. Então deve ser mais ou menos isso, ou um pouco menos, né? Caraca, e é pior que você ia fazer voluntariado nos outros países, né? Você nunca pensou em fazer voluntariado no Líbano? É porque aqui não tinha, em Beirute não tinha um meio afastado de Beirute pela Worldpackers, né? E eu queria ficar mais tranquila para planejar a viagem, entendeu? E como eu tinha renda, porque muito merda. E tem isso também, o negócio da renda, cara. Eu tinha um trabalho online, eu fazia revisão de texto online, que, tipo, quando eu cheguei aqui, sei lá, uns 2 dias depois, eles falaram, acabou o trabalho. Tipo, não vai ter mais. E então eu tô aqui, tipo, literalmente só gastando dinheiro e não estou ganhando nada. E nem visitando Então, nada, ou seja, nem conhecendo o país. eu queria botar um parênteses nessa parte, assim, porque é uma experiência estranha, assim, de tipo, tá, não tô conhecendo o país, não tô fazendo as milhões de trilhas maravilhosas que tem para fazer aqui, não tô indo para as montanhas, não vi a cidade do meu bisavô, mas eu acho que nessa situação a gente conhece o país de uma forma diferente, assim. Eu acho que o meu contato com os locais aqui, os donos do hostel são todos daqui. Como eu fico muito em casa, eu tenho muito contato com os vizinhos, aqui ainda tem esse negócio de conversar com o vizinho. Eu não sei se é por causa da crise, de repente os vizinhos estão se conhecendo, né? Mas eu acho que não, porque o cara do hotel aqui, ele conhece todo mundo que mora na rua. Então, tem a vizinha aqui que alimenta os gatos, eu sento e bato um papo com ela. Aqui todo mundo fala inglês, é absurdo. A veinha tem, sei lá, uns 70 e poucos anos, fala inglês fluente.
Mas Então, assim, a língua deles é... eles falam, é muito bizarro, é uma mistura de árabe, francês e inglês. Às vezes, na mesma frase, eles usam as 3 línguas, Mari. É insano. É muito estranho. Então, eles, tipo, a segunda língua, eles devem aprender o inglês como sendo segunda língua. Tipo, deve ser um must, né? Eles falam assim, que se a pessoa é do sul do Líbano, que é uma região bem muçulmana, porque aqui é 55% muçulmano, desses 55%, metade é sunita e metade é xiita. Né? São 2 vertentes ali, né, do Islã, né? E aí, nessa parte xiita, no sul do Líbano, a segunda língua é o inglês. Aqui em Beirute, a segunda língua é o francês. Mas como eles se conversam, eles têm que saber, né? Tipo, mas pela conversa que eu tive com eles aqui, tem gente que não sabe francês, que você tem que falar com eles em árabe. E eles sabem quem é. Não sei como. Eu não sei como é que essa dinâmica se dá. É que nem na Disney, que você tem que usar uma tagzinha dizendo: Oi, meu nome é Mariana e eu falo português e inglês. É tipo. Mano, eu não sei. Eu chego pra pessoa e, tipo, eu não sei falar, eu tô aprendendo, mas eu ainda não falo. Mas, tipo assim, eu vou falar obrigado no supermercado. Eu não sei se eu falo merci, se eu falo thank you ou se eu falo shukran. Tipo, uma vez eu falei merci e um cara na fila brigou comigo e mandou eu falar shukran. Então, eu não sei. Eu não sei como é que eles sabem, mas eles sabem, eles se resolvem, eles misturam as 3 línguas ao mesmo tempo. Eu tô aprendendo árabe e quando eu vou ouvir eles falar, eu tô tentando absorver o árabe e aí eles começam a falar francês. Aí eu fico tipo, não, volta. Mas é isso, assim, eu acho que eu tô conhecendo o país de uma maneira muito mais imersiva do que se eu estivesse fazendo turismo normal aqui, sabe? Tipo, essa é uma maneira positiva de ver a situação toda. Eu me sinto muito preocupada com eles também, tipo, o que está acontecendo aqui? Tipo, será que a gente vai sair dessa? O que vai acontecer? Eu acho que a gente se sente muito parte. E também a cultura libanesa é muito de abraçar, né? De hospitalidade. E imagina, eu sou claramente turista. Eles poderiam muito bem achar que eu tô infectada, né? Como a gente está vendo em alguns países, né? Os estrangeiros estão sendo muito não discriminados, sei lá, estão com uma reputação muito ruim e tal, e aqui isso não acontece. Então, de uma certa maneira, eu tô vendo o país, mas eu não tô vendo outros países, né? Eu não consegui continuar a minha viagem, e eu não sei se eu vou conseguir também. Aí o teu plano agora, se você ainda é que tem, não sei se você tem um plano, mas assim, quando abrir o aeroporto, você vai tentar sair daí e vir para a Europa ou voltar para o Brasil? Você tem alguma perspectiva ou vai continuar aí até Deus sabe lá quando? Então, quando estendeu o lockdown, antes de estender, eu tava falando, beleza, quando abrir o aeroporto eu continuo viagem, mas quando estendeu o lockdown, eu comecei a pedir ajuda para a embaixada para me repatriar. Por quê? Porque eu fiquei com medo de ser uma situação muito permanente, que dure meses e meses e meses, e eu não posso ficar aqui meses e meses e meses gastando dinheiro sem receber nada, né? No Brasil eu fico com a minha mãe, eu não gasto aluguel, pelo menos, né? Mas a embaixada brasileira é tipo outro assunto, né? Tipo, a assistência que eles têm dado é zero, assim, é nula. Não existe assistência. São muito gentis na hora que você entra em contato, até tem um número do WhatsApp que eu falo com eles a hora que eu quiser, eles falam para eu entrar em contato com eles a hora que eu quiser. Mas é assim, informações óbvias, coisas que eu já sei, às vezes eu tenho que falar uma coisa para eles que eles nem sabem o que está acontecendo aqui no Líbano. Não dá assistência com acomodação, porque teve uma época que eu pensei, eu não tinha certeza se esse hotel ficaria aberto, né? E eu falei, bom, se fechar, eu tenho alguma assistência e não tem. Então, assim, né, a repatriação, eles falam que estão tentando, mas que vai demorar muito tempo. Então, hoje em dia, eu não penso em voltar para o Brasil. Eu acho que se abrisse a fronteira e os outros países abrissem também, acho que eu continuaria viajando. Mesmo nisso tudo? Mesmo nisso tudo, assim, depende de como estaria a situação, assim, né? A gente tem que analisar, mas acho que se começasse a abrir tudo, que tivesse uma indicação, assim, de que as coisas estavam melhorando, acho que eu continuaria viajando,
até para apoiar o turismo, né, nesses países. Tem muito país muito rico aqui no Oriente Médio que não vai precisar da minha ajuda, mas também tem países que vão estar sofrendo, né? Tipo, e a gente pode ajudar o turismo. Eu queria muito ir para alguns países na Europa também. Tem alguns hostels que eu voluntariei que estão numa situação muito difícil agora, que o governo não está ajudando eles. Eu queria muito ficar lá, porque voluntariar até toda essa situação passar, infelizmente, eu acho que vai ficar bem complicado. Pois é, isso que eu ia falar, né? Tipo, agora o teu plano de economizar com acomodação meio que tá em stand-by, né? Porque não sei se agora os hostels ou projetos vão pegar voluntários, né? E até falando pra galera, tipo, que se inscreveu na Worldpackers e tá meio tipo, meu Deus, o que aconteceu? Me inscrevi, não vou poder viajar. A gente recebeu um e-mail, todos os voluntários da Worldpackers receberam um e-mail que eles vão estender por mais 6 meses. Então, se você comprou se você pagou a sua membership agora em janeiro, e seria só até janeiro do ano que vem, eles vão estender por mais 6 meses, justamente pensando nisso, que você pagou e não vai poder viajar. Exato. Então, aí você pensou em alguma coisa, tipo, Também Couchsurfing, não sei. lembrando pra galera também que a Worldpackers, se você já é membro, né, ela tem a lista de hosts solidários, que são hosts que estão aceitando voluntários. São poucos, gente. Não tem, a maioria dos países que eu olhei, por exemplo, não tinha. Mas existe. Se você está preso em algum país, dá uma olhada nessa lista. Se as fronteiras estiverem abertas, até considera sair do país e ir para lá, né? Não tenho essa. Não tenho, eu tô, tipo, descartando o voluntariado. Mas, assim, a minha grande sorte é que eu tenho uma reserva de emergência, eu não estou passando por problemas financeiros. É claro que preocupa você estar só gastando e não estar recebendo nada. Mas, tipo assim, se eu fico aqui, eu não vou passar fome, eu não vou. Porque eu tenho essa reserva, sabe? Então eu poderia continuar a viagem. E depois, quando a situação se normalizar, tentar reverter e ganhar esse dinheiro de volta, né? Eu acho que todo mundo, né, gente, tá numa situação assim de repensar tudo, assim. Eu acho que não é só repensar como eu vou ganhar o dinheiro de volta, mas é repensar as viagens, repensar como é que a gente vai querer viajar, o que a gente vai fazer. Eu já tô repensando, eu quero, se eu tiver a vontade de continuar viajando, ir para esses países que dependem muito do turismo e que estão sofrendo, né? Tipo, apoiar a indústria do turismo nesses países. Eu já estou pensando assim, e todo mundo vai ter que repensar muita coisa, né, gente? Vai ter que se reinventar, né? Se reinventar não só na questão de negócio, mas na questão de mindset, né? De mentalidade. Eu estava até falando com a André antes da gente começar a gravar, que eu mesma estou pensando em como eu faço as minhas viagens e tal, em como que eu quero trazer mais propósito para as minhas viagens depois da gente ter ficado. Estamos em quarentena por tanto tempo, agora quando a gente sair, como é que a gente vai usar o nosso tempo da melhor forma possível, né? Porque agora a gente tem tempo, teoricamente, em muitas aspas, a gente tem tempo de sobra. Mas o que a gente está fazendo com esse tempo agora? E aí, quando a gente começar a poder sair, começar a poder voltar à vida normal, o que a gente vai fazer com o nosso tempo? Como é que a gente vai gastar ele da melhor forma possível? E aí, eu estava até falando com o André, falei, cara, por que você não usa as coisas que você aprendeu na vida, não só de viagens, mas na vida mesmo, a teu favor enquanto você está aí de lockdown, né? Que aí, no caso, eu falei para ela, por que você não faz conversação em inglês com as pessoas que estão querendo melhorar a língua inglesa enquanto estão de quarentena, né? Muita gente está aproveitando esse tempo para aprender línguas. E ela, ai, não sei, Mari, nananã. Então, assim, gente, eu vou deixar para vocês que ouvirem esse podcast comentarem lá no nosso Instagram, @SimiaMochilãoFalácia, se vocês acham que isso é uma boa ideia, da André usar o inglês dela. Não sei se vocês seguem ela no Instagram pessoal dela, mas ela só fala em inglês lá no Instagram. E aí o inglês dela é inglês britânico, fluente para um caraca, muito fluente. Então, assim, eu acho que seria uma ótima... Não solução, porque eu não acho que isso vai deixar você rica, mas talvez entrar um pouco de renda para manter pelo menos você comendo aí no resto desse ano. Mas eu também estou repensando muita coisa. E é isso, assim, eu também só estou gastando. E agora eu estou gastando em Libra, né? Porque eu voltei para a Inglaterra
Então, todo o dinheiro que eu tinha de reserva, que era em real, agora está sendo em libra. Então, só para vocês saberem, eu pago aqui de aluguel, contas e mercado 700 libras por mês. A libra tá 6,50. Então, assim... E muito da renda vem em real, né? Então, toda a minha renda vem em real. Então, assim, eu tô meio que surtando, porque agora a libra bateu 6,50 e eu não sei o que fazer, porque eu não quero mudar o dinheiro, eu não quero trocar o dinheiro ainda, porque eu acho que vou perder muito dinheiro. Então eu tava tipo, Mark, segura aí as pontas enquanto a libra não baixa. E o Mark tá tipo, what? Para as pessoas entenderem também que você voltou porque o Mark estava sozinho aí, né? Tipo, para as pessoas entenderem por que ela saiu do Brasil, estava tão boa. Então, eu voltei por causa dessa questão de, tipo, cara, eu sou casada e eu moro na Inglaterra. Minha casa é na Inglaterra. Então, todas as minhas coisas, a minha vida tá toda na Inglaterra. E aí, eu tava indo de férias pro Brasil. Na verdade, era férias / trabalho. Então, eu fui no dia 5 de fevereiro e era para voltar dia 13 de maio para a Inglaterra. Mas nesse meio tempo, em abril, eu teria as minhas 2 primeiras expedições para o Chile, que seria Atacama, e para Bolívia, que seria o Salar de Uyuni. E aí eu já tinha 2 expedições fechadas e tal. E quando essa coisa do coronavírus chegou, que aí eu cheguei, que eu percebi, na verdade já tinha chegado em fevereiro, no final de fevereiro, se eu não me engano, 21 ou 26 de fevereiro foi o primeiro caso, e depois começou a aumentar muito rapidamente. Aí eu fui fazer um voluntariado em Cabo Frio com meu irmão, e em Cabo Frio a gente estava meio que tipo, vivendo a vida dos sonhos, não tinha chegado muito pra gente essa tipo, meu Deus, fique em casa. É muito estranho isso, porque eu lembro de estar assistindo seus stories no Cabo Frio, fazendo voluntariado, indo pra praia, e eu aqui em quarentena, sabe? E eu, tipo, mano, o Brasil tá muito fora do... Não, mas é porque demora mesmo pra chegar, né? Mas você não precisa nem ir tão longe. Tipo, a galera do Rio, que tava Rio capital, né? Já tava sentindo essa comoção de tipo, cara, vamos ficar em casa. Mas a galera da região ali, como é que é? Região oceânica? Ai, meu Deus, tem um nome. Região, enfim, região dos lagos. A região dos lagos, que ali é Arraial, Cabo Frio, Búzios. Essa galera ali da região dos lagos não tava sentindo isso. Pelo contrário, a galera tava tipo, tá tudo ok, sabe? Tá rolando isso, mas tipo, alguns casos. E aí foi muito engraçado. Engraçado não, foi muito tenso, né, na verdade, porque eu acabei o meu voluntariado de 6 dias no domingo, e aí segunda eu já cheguei com meu pai falando, olha, quarentena, você tem que ficar em casa, cara, não vai mais viajar. Eu falei, oi? Então, assim, foi tipo, da água pro vinho, assim, na verdade, no mesmo dia que meu pai me pegou na rodoviária, ele já falou, cara, eu vou te levar direto pra casa, você não vai pra sua avó. E aí que eu vi que a parada tava séria, porque ele falou assim, cara, você não vai voltar pra sua avó, porque eu tava na minha avó no Rio. Você não vai pra sua avó, você vai direto pra minha casa, porque você pode estar com sintoma e não tá aparecendo, o sintoma demora de 2 a 7 dias pra aparecer. Eu falei, oi! E aí você, meio que de tanto você absorver essas informações, você já começa até a se sentir mal. Meu Deus, eu acho que eu tô com alguma coisa. Tô até com uma falta de ar mesmo, realmente. Porque a minha amiga teve isso. Ela falou, cara, de tanta informação que a gente fica vendo na TV, você já começa a pegar uns sintomas de tipo, cara, espirrei. Ai, meu Deus, será que é? E aí você já meio que apaga tudo de tipo... todas as outras gripes ou resfriados que você teve, um espirro você já fala, é coronavírus. E até as pessoas estavam até meio que fazendo memes e zoando que agora você espirra pra dentro, porque um espirro já meio que alarma todo mundo, né? Uma tosse de alarma. E eu fiquei com muito medo. Eu falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso me entender um pouco melhor. Tanto que eu fui pro meu pai, comecei a estudar um pouco melhor sobre isso. Falei, não, realmente, a melhor opção é estar longe da minha avó mesmo, porque é um grupo de risco, porque realmente tem gente que é assintomática, não tem realmente nenhum sintoma. E eu fiquei com medo de ser esse tipo de pessoa e passar pra minha avó. E minha avó, com 86 anos, tipo, não dá conta, né? Porque é isso, assim, a pessoa... muitas pessoas reagem diferente para essa doença. Tem gente que é assintomática, tem gente que tem uma puta falta de ar e dor mesmo no corpo. Tem gente que quando pega, consegue ali em uma semana realmente vencer, né, o coronavírus, e tem gente que em 6 dias morreu. Então, assim, é muito diferente caso para caso. Por isso que a gente não pode
achar que, tipo, tá tudo bem, porque é só uma gripezinha. Porque pode ser uma gripezinha para você, mas para outra pessoa pode ser fatal. Então... A gente tem que entender isso, tipo, muita gente fala, porque eu sou jovem, foda-se, tipo, eu não vou morrer, quem morre é os velhos. Mas você é um vetor pros velhos, entendeu? Então, não seja esse vetor, porque para chegar no vô e na vovó ali, precisa de você pegar. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade com as pessoas mais velhas, com as pessoas que estão em grupo de risco. Não é sobre você, você vai ficar de boa, tá? Realmente vai. Tipo, quem é jovem não vai morrer, provavelmente. Pior. Né? É muito pouco as pessoas Então, pior que as pesquisas não estão mostrando isso no Brasil, cara. A gente tem, acho que 45% dos casos em UTI são de jovens abaixo dos 40 anos. Então, assim... 2/3 dos casos aqui são jovens, mas que morre mesmo costuma ser... É porque, na verdade, tem vários fatores que implicam nessa questão, né? Então, assim, pode ser um jovem, mas pode ser um jovem que é fumante, pode ser um jovem que tem problemas asmáticos. Então, na verdade, quando a gente fala que o jovem é forte, na verdade não, né? Porque depende de que jovem a gente está falando. E mesmo assim, tem jovens que têm histórico de atletas, né? Vamos dizer assim, e que estão passando por maus bocados e estão sofrendo bastante com essa questão. Tem, inclusive, pessoas que que corriam maratonas e que morreram, assim, jovens atletas que corriam maratonas e morreram. Então é muito difícil. Essa doença, na verdade, é aquela doença que não vê raça, não vê idade, não vê religião, não vê sexo, não vê porra nenhuma. Tá só aí mesmo causando. E mesmo que você não morra, gente, tipo, só de pegar isso é muito ruim. Tipo, cara, você fica muito debilitado. Mas eu vou pegar e não vou ter sintomas. Você não sabe. Então, assim, não sei, acho que essa é uma parte que a gente está dando uma mensagem mesmo para a galera do Brasil, que a gente está em países que a situação está sendo levada um pouco mais a sério. Até no UK eu acho que tinha que ser levado um pouco mais a sério do que está sendo. E a gente fala daqui a pouco sobre como é que está a situação no UK, no Reino Unido, né? Mas a gente que está na Europa, que é onde essas coisas aconteceram antes, né? Tipo, eu tô vendo esse negócio de coronavírus lá quando eu estava na Inglaterra, desde janeiro, né? A gente viu o que acontece lá para frente. Eu acho que o Brasil está algumas semanas atrás, tem esse privilégio de ver o futuro deles. Então, e vocês têm essa chance de remediar. E eu sei que muita gente está indo contra o que o governo está falando e está fazendo a quarentena sim. E que bom, eu tenho amigos no Brasil que estão falando que sai para passear com o cachorro e o povo grita para voltar para dentro de casa. É isso mesmo, gente. Bota a galera para dentro. É pouco tempo, gente. É você fazer isso para não sofrer lá na frente e ter que tomar medidas tão drásticas como está acontecendo aqui, como aconteceu na Itália, para não entrar nesse lockdown forçado. Isso deve ser horrível, cara, porque aqui no Líbano eu consigo sair, toda vez alguém me para, ou a polícia, ou o exército, ou segurança, né, o que não é legal, mas consigo sair, consigo fazer a minha corrida dia sim, dia não. Imagina a galera que tá na Itália, cara, que não consegue botar o pé para fora de casa, só pode sair para ir no supermercado e olhe lá. Então, não deixem chegar nessa situação, gente. Mas é isso, assim, eu acho que a gente precisa se mobilizar agora justamente para essa questão não durar muito mais tempo, né? A gente tá meio que, tipo, numa perspectiva sem futuro, porque a gente não sabe quando que isso vai acabar. Então, quanto mais a gente se empenhar nessa quarentena agora, vamos cruzar os dedos que mais cedo isso acabe e a gente possa voltar a fazer as nossas coisas normalmente, possa viajar, possa fazer tudo, mas a gente só vai conseguir isso a partir do momento que todo mundo se juntar e fazer isso de uma forma séria, né? Porque enquanto uns estiverem em casa e outros estiverem não levando isso a sério, isso só vai ficar rodando mais e mais e mais. Então, se você puder, né? Porque a gente também sabe que tem pessoas que não podem, mas se você puder, fique em casa. A gente sabe que é um privilégio, sim, poder trabalhar de casa, poder fazer as coisas de casa, mas se você puder, for uma dessas pessoas que pode ficar em casa e trabalhar de casa, faça isso. Mas aí, voltando aqui sobre essa questão de replanejamento, quando essa questão surgiu no Brasil no sentido de tipo, cara, vamos ter quarentena sim, vamos fechar todos os comércios, só
supermercados e farmácias abertas. Eu estou falando do Rio de Janeiro, tá, gente? Quando eu estava no Brasil, era o que estava acontecendo. O Rio de Janeiro já estava fechando bastante comércios. Já estava realmente pedindo para as pessoas ficarem em casa, o governador estava pedindo para as pessoas ficarem em casa sim, e fecharam, inclusive, algumas cidades da região dos lagos, como Arraial do Cabo, fechou, então as praias também fecharam, então realmente estavam levando, né, algumas pessoas estavam levando bastante a sério no Rio. E aí que eu vi que a seriedade da parada, eu falei, cara, será que eu... Aí foi quando eu comecei a pensar, será que eu volto para a Inglaterra ou não? Porque aí começaram a fechar as fronteiras. Primeiro fechou os Estados Unidos, depois fechou a Europa, e depois a América Latina começou a fechar as fronteiras. E aí, quando começou essa questão de fechar as fronteiras, que foi quando os Estados Unidos falou que ia fechar as fronteiras, a Europa também fechou as fronteiras, né? Grande parte dos países, tirando a Inglaterra, e alguns outros países aqui que não fecharam, mas a maioria começou assim a se fechar. Então, França, Espanha, Portugal fechou, Itália fechou, então a República Tcheca fechou, inclusive por isso o Mark não podia nem ver a família dele, inclusive foi uma das coisas que me fez repensar em vir. E aí a América Latina, alguns países da América Latina fecharam, então começou com a Argentina, que já estava há muito tempo já fazendo a questão da quarentena, já quando o Brasil pensou em fazer, a Argentina já ia fazer umas 2 semanas antes. O Brasil, nossa. Então, assim, aí foi quando os países da América Latina, os ministros, não acho que do turismo, os países da América Latina se juntaram numa conferência online para decidir como é que ia ficar essa questão das fronteiras. E aí a maioria dos países decidiu por fechar algumas fronteiras, e aí ficava só a fronteira, se eu não me engano, aérea ou a terrestre, estava só para comércio, não podia turismo mais. E aí foi quando fecharam o Chile para turismo. E aí eu falei, cara, fudeu. Porque assim, já tava... Não, porque assim, a gente já tinha feito, como eu falei para vocês, eu já tinha 2 expedições fechadas para fazer em abril, e quando eu voltei de viagem de Cabo Frio, que eu percebi a seriedade da parada em relação ao coronavírus no mundo, que até para mim, até então, tava tipo, tá rolando ali na China, tá rolando ali na Europa, quando eu percebi que era uma parada realmente séria, eu entrei em contato com a agência de turismo das expedições e falei, cara, vamos conversar. Eu acho que não seria certo a gente incitar viagens no momento, por tudo que está acontecendo. E aí eu prezei muito não só pela saúde das pessoas que tinham comprado a expedição, mas também pelas pessoas que essas pessoas amavam. Então eu pensava logo assim, cara, essa pessoa vai fazer essa viagem, vai voltar, e vai que ela mora com a avó também. Vai que ela mora com uma mãe que tá no grupo de risco, que tem um irmão que está no grupo de risco. Como é que eu vou falar para essas pessoas, não, vamos viajar sim, sabendo que eu podia estar fazendo tão mal? E eu pensava também, não só nelas, mas pensava em mim também, cara. Eu vou fazer essa viagem, vou voltar e, tipo, posso estar trazendo isso pro meu pai, posso estar trazendo isso pra minha avó, sabe? Então, eu comecei a pensar muito nisso, e aí eu e a agência, que eu ia fazer a expedição, a gente decidiu não cancelar, a gente na verdade remarcou a expedição para novembro desse ano, acreditando que tudo vai ficar bem até novembro. Então a gente teve realmente que fazer o reembolso de algumas pessoas que não conseguiriam remarcar as férias, mas algumas outras pessoas falaram, não, Mário, faz sim no segundo semestre, até as próprias pessoas da expedição falaram, não, faz sim, remarca, a gente vai conseguir ir. Então, eu consegui remarcar a expedição para o segundo semestre. E aí foi isso, assim, logo depois que a gente remarcou a expedição, fechou de vez a fronteira do Chile, porque ainda assim era boatos, e aí foi confirmado. Saiu, né, no site oficial dizendo que estava fechado. Até então estava na mídia, mas não tinha sido oficializado. E aí, quando a gente remarcou, foi oficializado. Então, deu essa opção das pessoas remarcarem voos de graça, porque também tem isso, né, a questão de voos. Então, com toda essa crise do coronavírus, as companhias aéreas tiveram que fazer flexibilização dos voos, então você podia remarcar o voo de graça, você podia pegar o reembolso do voo de graça, ou você podia pegar um voucher da companhia para 1 ano.
Então, teve essa possibilidade, então ajudou bastante. Eu, por exemplo, consegui meu reembolso da viagem para Inglaterra, porque aí aconteceu. Nessa metade que eu comecei a ver, tipo, remarcamos a expedição. Eu tô aqui no Brasil meio que presa dentro de casa, sem poder abraçar minha avó, sem poder ficar com a família, então eu tô meio, tipo, aleatória aqui no Brasil, e o Mark sozinho aqui, passando por tudo isso sozinho, porque, assim, acho que todo mundo tá meio que sentindo essa pressão emocional, o psicológico meio abalado e tal, e o Mark tava aqui, sem poder ver a família, sem poder ir pro Brasil, meio que sozinho não, completamente sozinho, porque nem amigos, assim, ele podia ver aqui, e aí eu falei, cara, na terça-feira passada, esse foi dia 23 de março, o Reino Unido mandou uma mensagem para todos os residentes falando que tinham novas regras em relação ao coronavírus. E uma dessas regras, que era em relação a residentes do Reino Unido que estavam viajando, era para voltar imediatamente, porque eles não sabiam quando iam fechar a fronteira, mas quando fechasse seria de vez. Então, residente ou não poderia entrar. E aí o Mark me mandou isso e me mandou uma mensagem, e o Mark tava muito tranquilo, assim, tipo, volta quando der. E quando o Mark, que tava super tranquilo, falou assim, cara, volta agora, eu falei, cara, fudeu, tá acontecendo alguma coisa. E aí foi meio que um ultimato, assim, pra mim, quando ele, que tava super tranquilo, me falou isso, eu falei, é isso, vou tentar ver como voltar antes. A companhia aérea que eu tinha comprado o voo ida e volta era Norwegian. Eles tinham cancelado o meu voo no dia 22 de abril, porque eu tinha adiantado um pouco o meu voo, e eles cancelaram. E não tinha mais como voltar para a Inglaterra antes de maio. Falei, cara, não, é muito tempo, e eu não sei como vai estar até maio e tal. Então, eu comprei uma nova passagem, assim, em cima da hora. Comprei a passagem na terça-feira, dia 23, e viajei na sexta-feira, dia 27. Quanto você pagou nessa passagem? Pagou muito caro? Paguei R$1.500. Reais? R$1.500, porque eu escolhi a Latam. R$1.500. Tinha uma mais barata que era 1.200, indo pela TAP, passando por Portugal. Só que eu fiquei com muito medo de parar em Portugal, porque Portugal tá em lockdown. E eu fiquei com medo de dar alguma treta nessa conexão. E eu preferi pagar R$300 a mais para ir com certeza. E a Latam era uma das únicas companhias que ainda estava mantendo os voos. Todas as outras estavam cancelando. Então eu falei, cara, é isso. Vou pagar R$300 a mais e vou com certeza, em muitas aspas, porque eu não tinha certeza. Os voos estavam sendo cancelados, tipo, meio que on the go, assim. Tipo, eu tava no aeroporto e estavam sendo voos cancelados com as pessoas no aeroporto. Tipo, meu voo é daqui a 3 horas. Então, foi cancelado o seu voo. Tava nesse nível de estresse, então assim, eu tava com muito medo, porque eu ia fazer a minha escala em São Paulo, e eu tava com medo de cancelarem o meu voo comigo no ar, assim, tipo, indo pra São Paulo e cancelando o meu voo pra Londres, sabe? Porque cancelando o seu voo no ar, tipo, vamos descer agora. Não, mas eu fiquei com medo, tipo assim, cancelarem meu voo pra Londres e eu ficar presa em São Paulo, sabe qual é? Tipo, aleatoriamente. Sim. Aleatoriamente. E aí, eu ia falar, tipo, Terminal, sabe? Aquele filme do Tom Hanks, tipo, preso, assim, tipo, não volto nem pro Rio, nem pra Londres, fico presa ali em Guarulhos. E aí, eu fiquei nessa tensão, mas voltei, graças a Deus, pra Inglaterra, e eu acho que a melhor coisa que eu fiz, assim, tipo, eu tava com o coração muito inquieto no Brasil, do fato de estar sentindo isso que o Mark precisava de mim aqui, e mal ou bem lá no Brasil, a minha família tá toda se dando suporte, seja meu pai fazendo compras para minha avó, ou meu tio indo ver como é que tá a minha avó de longe, sabe? Mas eu sei que minha avó tem um suporte, eu sei que meus tios, meus primos têm um suporte. O Mark tava sozinho. Então eu achei que seria uma boa ideia vir, e eu acho que eu fiz certo, porque as coisas estão ficando de um jeito que a gente não consegue muito. A gente já não conseguia antes, mas agora tá se falando sim em medidas mais eficazes. Então, aqui na Inglaterra, as medidas não estão eficazes ainda, eu tô falando. Mas no Brasil, eles estão. Fala pro pessoal como é que tá na Inglaterra, tipo, a questão do lockdown. Quais são as regras? Então, aqui a gente tá. A gente não tá em quarentena forçada. A gente também tá numa quarentena, tipo, no Líbano, que as pessoas falam, tipo, fica em casa e tal. E aqui a gente
eu sinto que as pessoas estão levando um pouco mais a sério do que no Brasil, e essa é a minha percepção, tá, gente? Eu cheguei na Inglaterra faz uma semana. É a minha percepção, porque eu não vejo nada passando, nada. Tipo, quando eu cheguei no aeroporto, na Inglaterra, uma coisa que eu achei ruim foi que eles não me perguntaram de onde eu estava vindo, não tiraram minha temperatura, não fizeram nenhum tipo de checagem, assim, tipo... nenhuma triagem, não teve nada disso. Tipo, eu literalmente passei como se nada tivesse acontecendo no mundo. Não tinha nenhuma coisa de, tipo, álcool em gel no voo, que eu super achei que fosse ter uma medida mais, sabe? Vamos ter álcool em gel, vamos estar tendo, tipo, alguma coisa... Sei lá, gente, eu não sei também o que eu imaginei, mas quando eu passei do Rio para São Paulo... Na segurança, implicaram com o meu álcool em gel e me tiraram meu álcool em gel porque não estava num vidrinho com rótulo. E eu, tipo, what? Aí, tipo, no meio de uma crise, estavam implicando com vidrinho que não tem rótulo. Sempre viajei, acho que a André também sempre viajou com vidros, com frasquinhos de 100 ml que não tem rótulo, mas aí agora estão implicando com a porra do frasquinho que não tem rótulo. E aí, no Brasil, eu achei que o aeroporto estava tranquilo, assim, tirando essa parte de segurança escrota que tira o álcool em gel das pessoas, eu achei que eles estavam, assim, não estava cheio o aeroporto, mas estava mais cheio do que eu imaginei. Eu achei bem mais cheio do que eu imaginei que fosse estar. E quando eu saí, não tinha também ninguém checando nada, que eu também achei que eles fossem checar antes da gente entrar no avião, sabe? Tipo, por segurança. Porra nenhuma, todo mundo entrou no avião, todo mundo de máscara. Mas uma amiga que chegou agora ontem dos Estados Unidos falou que no aeroporto de São Paulo estão medindo a temperatura agora. Mas até semana passada não estavam medindo temperatura nenhuma, também não estavam perguntando onde você veio. Agora começaram com isso. Aqui na Inglaterra, eu acho que vão em algum momento começar com isso, mas não começaram ainda. As ruas estavam super vazias, assim, a rodovia, as ruas mesmo das cidades que a gente foi passando estava super vazia. A gente via mais gente passeando com cachorro, porque aqui na Inglaterra tem uma lei que você precisa passear com seu cachorro, se eu não me engano, 2 vezes por dia, justamente para o cachorro, né, fazer lá as necessidades, porque a maioria das casas aqui, pelo menos... Não tem muita gente que mora em apartamento e tem cachorro. E aí é um requisito você sair com o seu cachorro para ele fazer lá as necessidades dele. E muita gente fazendo exercício. Também não está proibido das pessoas fazendo exercício aqui. Então você vê muita gente correndo. O Mark, inclusive, continua correndo normalmente, sem ninguém mandar ele voltar para casa. Eu achei maravilhoso que o Reino Unido soltou as regras oficiais, e uma das regras oficiais é que as pessoas podem sair uma vez por dia para fazer um tipo de exercício. E aí eu fiquei imaginando, muito bonito, mas como é que o policial vai saber se você já saiu naquele dia, se você já fez um outro tipo de exercício? Tipo, a Inglaterra tem essas regras, assim, que é impossível de você verificar, saca? Mas é porque, eu acho que é porque... Aqui eles seguem muito as regras, né? Acho que, tipo, tava até te falando do negócio do mercado. Então, é muito negócio de confiar na palavra das pessoas. Tanto que, tipo, aqui a gente fala, tipo, gente, não, isso no Brasil nunca daria certo. Mas é porque eu acho que realmente tem essa questão das pessoas confiarem nas outras. Então, tipo, se o governo falou só pode sair uma vez para fazer um exercício, eu acho que ele meio que confia que as pessoas vão fazer isso. E as pessoas meio que fazem isso mesmo, porque elas são criadas assim, elas foram educadas assim, tipo, fulano mandou fazer isso, é assim que tem que fazer, então é assim que faz. Tô falando que todo mundo faz isso, mas tô falando que a maioria das pessoas seguem essa lógica, sabe? De tipo, É uma recomendação, tipo assim, pra você ter uma noção mais ou menos do que você pode fazer, é isso aqui, um exercício por dia. Claro que vai ter gente que vai burlar, né? Mas conta pra eles o negócio do supermercado. Então, aí eu não fui ainda, eu tô em lockdown também. Eu não tô saindo, porque como eu acabei de voltar do Brasil, eu tô tentando ficar os meus 14 dias em casa. A única coisa que eu fiz foi sair ali sair para dentro não tem como, né? Mas eu abri a porta ali do prédio para pegar um sol. Porque a gente tem um jardinzinho aqui meio que na frente do prédio. Eu fiquei ali no jardim parada, em pé. Mas também não vi ninguém nesse meio tempo, então não encontrei com ninguém. E não encostei em nada, mas não pode, quer dizer, teoricamente eu teria que estar fazendo um lockdown completo, né, sem sair de casa mesmo, mas como aqui na Inglaterra não é proibido,
eu fui ali pegar um sol. Mas o Mark tá fazendo as compras aqui para casa. Aí ele foi no mercado e aí foi muito engraçado, porque assim, ele falou, as pessoas falaram que tem que ficar 1 metro de distância. Só que quando você fala isso, as pessoas no Brasil, meu pai trabalha em mercado. E aí as pessoas usam isso como, tipo, tem que ficar 1 metro de distância. Mas é, tipo, ignoram essa recomendação ou, tipo, fazem muito, como fala, na cara deles. E aí, aqui na Inglaterra é muito engraçado, porque tem que ficar 1 metro de distância. O que eles fizeram? Botaram um guardinha controlando o metro de distância entre as pessoas. Então, você vai entrar no mercado, você não pode entrar no mercado, porque tem um número máximo de pessoas que podem entrar no mercado juntas, dentro do mercado. E aí, só quando uma pessoa sai, que a outra pode entrar. Enquanto isso, a fila fica do lado de fora do mercado. Lembrando que a gente começou mas a primavera significa 7 graus. E aí a gente tá. Frio. Frio pra caraca. Aí você fica fazendo a fila do lado de fora e tem um guarda que controla. Tipo, essa pessoa tá aqui, a outra pessoa que tem 1 metro de fila vai, tipo, na puta que pariu, porque tem, tipo, uma fila de 1 metro de distância a cada pessoa. E aí você fica, tipo, e aí você só pode entrar quando uma pessoa sair e eles estão controlando bem isso. E aí também tem a questão de, tipo. Eu acho que agora eles estão tentando controlar um pouco mais a questão de não comprem, não façam estoque. Mas quando o coronavírus começou a ser falado aqui, não estava ainda nem não tinha nem sido ainda considerado pandemia, estava só chegando aqui, as pessoas já estavam loucamente fazendo estoques de papel higiênico. Em fevereiro, o Mark me ligou e falou, cara, as pessoas estão estocando papel higiênico como se não houvesse amanhã. Eu não estou entendendo, não sei se eu que estou entendendo errado, ou se, tipo, tem que fazer isso. Que papel higiênico, gente? Pega uns enlatados, comida não perecível, papel higiênico. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a fazer estoque de papel higiênico e estoque de coisas, tipo, de comida, mas aí não era comida enlatada, era comida que tinha validade. Então, assim, comprava batata, comprava cenoura, comprava umas paradas assim, um saco, e estocava em casa. E agora, na verdade, ontem, estava saindo nos jornais aqui da Europa, as pessoas aqui da Inglaterra jogando comida fora, cara, olha isso. E aí, dá vontade. por que acontece? A comida ficou, obviamente, com molde, né? Como é que fala? Com fungos, deu aquele negócio, aquele chorume, né? E aí perdeu a comida, não dá nem para aproveitar a comida, tipo, perdeu mesmo. E aí começaram a jogar esse bando de comida fora, só que o número de garis, o número de como fala, não é conlurbe aqui, mas o número de lixeiros, o número de lixeiros diminuiu também, ou seja, não está passando mais com a frequência que tinha antes, ou seja, está aumentando o número de ratos e baratas. Então, assim, tá num negócio que você começa com um negócio de estoque, aí você não come, aí você joga no lixo, aí agora tem ratos e baratas, e agora tá tipo, sabe, agora a gente tá tendo que enfrentar outros problemas, não só o coronavírus, mas assim, de peste mesmo, sabe, de coisas que estão acontecendo que não aconteciam antes. Então, fica aí esse alerta também até para as pessoas que estão ouvindo a gente, eu sei que a maioria tá no Brasil, cara, não precisa estocar, faça, tipo, eu e Mark, a gente tá fazendo compras para uma semana. Então, assim, acho que todo sábado, se eu não me engano, o Mark vai esse vai ser meu primeiro sábado aqui em casa, mas o Mark vai no supermercado para fazer a comida para a semana, justamente para a gente não estocar. Porque como a gente está em casa o tempo todo, às vezes a gente, vou jantar, e não janta, só faz um lanche. Aí, às vezes a gente acha que também está comprando pouca coisa, mas na verdade está comprando muita, porque você não come, como pelo menos aqui em casa a gente está comendo, a gente faz o almoço mesmo e a janta é lanche, não é janta. E eu sei que tem gente também que está aí botando essa questão de emocional e de ansiedade na comida. E aí eu acho que até uma boa ideia é realmente não comprar essa questão de muita comida, porque realmente você, tem muito, eu vou acabar comendo mais. E não é nem questão de engordar nem nada, mas é por saúde mesmo. De controlar a questão de, tipo, cara, lembra que você não pode ir no hospital por qualquer coisa. Então, se o seu colesterol aumenta aí, se, tipo, os números do teu, sei lá, não sei, glicose, essas paradas aumentam, você não pode nem se consultar, você tem que ficar em casa e tratar desses negócios assim, e controlar isso em casa, porque fazer um exame de sangue você não vai fazer agora.
que isso não é importante. Você estava falando dessa questão do Reino Unido, né? Como eles são certinhos, estão obedecendo as regras direitinho, né? Aqui no Líbano, o Brasil com certeza herdou esse comportamento do Brasil, dessa imigração libanesa que tem no Brasil, porque aqui é igualzinho o Brasil. A gente está no estado da quarentena agora que está mais restrito, né? Que a partir das 7 da noite até as 5 da manhã não pode sair na rua. E tem polícia na rua botando as pessoas para dentro, né? E aí aqui no meu hostel, a parte de baixo é um restaurante que era aberto para o público, né? Que não está sendo mais aberto, porque não pode. E aí um dia a gente estava sentado lá fora e o dono do hostel só deixou aberta a porta, assim. Não estava recebendo ninguém, mas abriu a porta para, sei lá, né? Entrar um ar. E aí a gente tá sentado lá, e aí passa o policial, tava faltando, tipo, 10 minutos para 7 da noite, entrando, tipo, fazendo mó escarcel, tipo, você não pode abrir, não sei o quê, e o dono do hostel conversando, falando que ele não tava aberto, né, falando, essa menina aqui, ela é só hóspede, que só tem eu de hóspede aqui, gente. Eu sou a sobrevivente do apocalipse. Mas ele falando isso e o policial de costas pra rua, né? E aí, tipo, já tinha dado 7 horas, eles estavam brigando lá, aí, tipo, as pessoas passavam atrás do policial de fininho, assim. Enquanto ele brigava com o cara do hostel, eu assistindo, tipo, todo mundo andando, assim, bem devagarzinho atrás do policial, indo pra casa, assim, por causa da hora do toque de recolher. Então... Aqui realmente as pessoas têm as regras e tem o que as pessoas fazem, assim, mas a situação tá bem controlada, assim. De novo, é um país, pensem no tamanho do país do Líbano, né? A gente tá com quase 500 casos agora, e a cada dia tava tipo até 40 casos por dia, hoje a gente tá com 20, ontem foi 18, e 12 mortes, eu acho. Então, assim, tá bem controlado, mas o Líbano tá tendo muito cuidado, porque eles estavam, antes dessa crise do coronavírus acontecer, não pagavam o staff do hospital há 2 meses. Porque eles estão ferrados economicamente, né? Então, eles estão tomando muito cuidado para a situação não escalar, porque se der uma coisa feia aqui, acabou, as pessoas não vão ter onde ficar, entendeu? Não vai ter como tratar todo mundo, então o governo está sendo bem estrito, né, nessa questão, assim. Aqui na Inglaterra, a gente tá, hoje, né, que a gente tá gravando, vou botar o dado de 1º de abril, 24.638 casos na Inglaterra, não tô nem falando do Reino Unido, mas na Inglaterra, e 2.166 mortes. E aí eu acho que esse número vem muito do tempo que a Inglaterra demorou para tomar alguma iniciativa. Pensando que a Inglaterra tomou a primeira iniciativa dia 22 que começou a se falar sobre quarentena e tal, foi dia 22 de março. Quando até os brasileiros já estavam falando sobre quarentena. A gente já estava falando sobre quarentena ali pelo dia 10 de março, já estava se falando sobre a quarentena. A Inglaterra levou esse tempo todo e ela estando na Europa, gente. Então, assim, a gente imagina que tipo, o negócio está estourando aqui na Itália, está estourando aqui na Espanha, e a Inglaterra fica aqui pertinho e demorou esse tempo todo para tomar uma iniciativa. Então, ela foi muito criticada por vários países aqui da Europa por conta disso. Total, eu tava aí, cara, tipo, recebendo um monte de turista, o hostel não tava bombando por causa da época, né, era inverno, mas, tipo, chegando a galera, tipo, eu lembro no Ano Novo, isso me dá desespero de lembrar disso agora, a quantidade de turista chinês que a gente recebeu no Ano Novo, porque parece que é uma coisa popular da China, a galera gosta de passar o Ano Novo em Londres. Mano, muita gente. Tipo, foi lá pro meio pro fim de janeiro, que o governo falou, não era nem para que chinês não poderia entrar no Reino Unido, mas os hotéis não poderiam aceitar check-ins de chineses. Eu acho que essa medida tinha que ser feita diferente. Tipo assim, pessoas que estão vindo, e aí não só chineses, porque aí, obviamente, entrou nessa questão de preconceito e tal, porque eu poderia ter vindo da China, não ser chinesa, sim, e estar passando vírus. Então, eu acho que teria que ter tido desde o começo, e aí em todos os países, a questão de, tipo, da onde você está vindo. Não importa como você, como é, né, o seu físico, né, o seu externo, mas da onde você está vindo? Tô vindo da China. Da onde? E aí você ser encaminhado para uma quarentena, ou ter
como fala, uma questão de tipo, cara, vamos medir a temperatura dessas pessoas, ou sei lá, alguma coisa que as pessoas começaram a fazer agora. Sim. Mas é que naquela época, eu tô falando de, tipo, início de janeiro, meio de janeiro, o coronavírus era uma questão da China. Tipo, não existia. Às vezes, sei lá, um caso ali num cruzeiro que desceu na Europa, alguma coisa assim. Mas eu lembro muito bem, naquela época era tipo, o coronavírus é da China. Tipo, não tem coronavírus aqui, não tem coronavírus na Europa. Tipo, é eles que estão trazendo. E o que faltou essa previsão, assim, de pensar, porra, mas se aí traz para cá, vira um problema nosso também, né? E é isso que a gente fala, que o Brasil está tendo essa chance de ver o futuro, né? Aqui no Oriente Médio, a questão é o Irã. O Irã tem muito, eu não tenho um número na cabeça agora, mas os casos no Irã explodiram por causa disso, não tomaram nenhuma medida, né, demoraram para agir, e esses casos foram infectando o resto do Oriente Médio, né, que você pensa, pô, Líbano, tipo, quantos chineses vêm pro Líbano, né, não é muito, mas vêm através de outros países, né. E vem cá, e como é que você tá lidando, então, agora que você tá sozinha, presa no Líbano, como é que você tá lidando com o seu mental, com o seu psicológico, com o seu físico, e também com a saudade da família? Então, como eu disse, eu tô aqui sozinha no hostel, eu sou a única hóspede, o staff tem as meninas da limpeza que moram aqui, mas elas só falam árabe. Então eu não consigo conversar com elas muito. Mas o staff que mora aqui, eles às vezes vêm falar comigo, olhar o hostel, né? Agora eles estão começando a fazer um serviço de delivery, né? Não sei o quê. Então eu tenho um pouco com quem conversar e tal. Esse negócio da solidão, assim, eu lido bem com isso porque eu sempre viajei sozinha, então eu acho que eu isso não pega muito pra mim, assim, como pra outras pessoas. Acho claro que às vezes eu falo, pô, tipo, sinto falta de ter alguém pra conversar, eu sinto falta de fazer amigos, né? É porque aqui eu tenho as pessoas do hostel, mas é só, né? Mas essa questão da saudade de casa também já é algo que não pega. Eu tô fora do Brasil já há quase 10 anos. A última vez que eu fui pro Brasil faz 4 anos, né? Eu vi minha mãe há 2 anos atrás. Eu tenho irmãos que eu não vejo há 6, 7 anos. Eu tenho muitos irmãos, gente. Mas é algo que eu me acostumei, assim. E na real eu tenho falado mais com a minha mãe do que normalmente. Eu normalmente falo com ela uma vez a cada 2 semanas. E agora eu falo com ela uma vez a cada 2 dias, assim. Às vezes até mais, ela fica me mandando mensagem e tal. Então, assim, a saudade de casa, pra mim, tá sendo ok, mas o que tá pegando pra mim é não ter o que fazer, não conseguir trabalhar. Eu tô numa que eu sei que tem muita gente que tá nessa vibe também, de não conseguir focar nas coisas, de não conseguir produzir nada. Tipo, eu não consigo ter ideias, eu não consigo. Eu vou pensar em coisas. Eu tenho outro podcast em inglês que eu falo sobre música e eu tenho que pensar pauta para ele. Eu não tô conseguindo, sabe? Tipo, eu só consigo assistir coisa no YouTube, coisas que eu não preciso pensar, entendeu? E eu sei que tem muita gente que tá passando por isso também, assim. E às vezes aqui agora tá um sol maravilhoso, eu saio para correr, mas às vezes o clima tá uma bosta, tá chovendo, então tudo isso, acho que o clima ruim, eu queria até perguntar para você, Mara, que você tá no Reino Unido. O clima do Reino Unido é uma bosta, tá sempre cinza. Isso contribui também, né, para você ficar meio down, né? Então, mas aí, só porque a gente tá em quarentena, tá sol todos os dias. Pelo menos a semana que eu tô aqui, o Mark falou que já tá há 3 semanas, sol todos os dias. E aí até tem vários memes, que é tipo, Reino Unido normalmente. Tipo, chovendo e nublado. Reino Unido na quarentena, solzão. E pior que é mesmo, tipo, hoje, que é o primeiro dia de 6 dias que eu tô aqui, que que acordei com um tempo meio nublado, mas o sol já tá saindo. Então, assim, é óbvio que o clima lá fora deixa a gente um pouco mais triste, né? Mas acho que quem já mora aqui dá até uma sensação de tipo, ah, beleza, que bom que tá chovendo, porque, porra, se tivesse, tipo, com sol e eu tendo tempo, né? É o que as pessoas meio que ficam assim, tipo, porra, agora tá sol e eu tô dentro de casa, não posso fazer nada. Então, acho que a gente tá olhando mais por esse lado, mas eu tô tentando usar também esse tempo
Tava até falando com o André, falei, eu quero usar esse tempo para estudar, fazer vários cursos que eu tinha comprado e tal. Só que eu não tô tendo meio que foco. Tipo, eu faço o curso, mas parece que eu não tô assimilando as coisas. Tipo, eu tô vendo o curso, tô fazendo o curso, mas parece que eu não tô assimilando. Porque eu acho que parte de mim diz, pra quê? E aí meio que fala assim, você não sabe qual vai ser o cenário daqui a, vamos dizer, 5 meses que seja. Porque eu tô fazendo alguns cursos que são cursos que envolvem produção de conteúdo, blog, essas coisas. Se você não sabe qual vai ser o cenário daqui a 6 meses, pra que você tá fazendo isso? E aí na verdade, eu só tô fazendo porque eu paguei. E aí eu falei, eu quero fazer esse curso. E aí eu tô tentando mais tentar focar, tipo, em ler livros, tentar me inspirar em algumas coisas, até pra meio que ver se o que eu tô fazendo com Vida Mochileira, como vocês sabem, é um blog de viagem, se é o que eu quero realmente fazer mesmo, se eu não quero usar esse tempo para, às vezes, me reposicionar o meu conteúdo, ou mudar até o meu conteúdo, continuar falando de viagem, mas também de uma forma diferente. E aí eu tô tentando usar esse tempo para ver se eu consigo pensar nisso. Mas assim, no final das contas, eu tô sempre no sofá vendo. Mas é o que eu falei pra Mari, a gente conversando antes de gravar, que todas as vezes que eu fico ansiosa de verdade, assim, de tipo, dar aquela angústia mesmo, em 2 momentos. Um momento é quando eu tento pensar em repatriação e eu fico me frustrando com a Embaixada do Brasil. Esse é um momento. Então, eu larguei de mão disso. Tipo, eu entro em contato com eles, converso com eles e tal, mas, tipo, não fico com essa esperança, sabe? Eu vou vivendo aqui como se eu fosse morar aqui o resto da minha vida, para não ter decepção. E o outro momento que eu fico ansiosa e estressada é quando eu tento trabalhar. Que todas as vezes que eu sentei e falei, tá, vou produzir alguma coisa, vou trabalhar. E aí você não consegue dar aquela frustração, sabe? Então, é aquilo de você entrar na onda. Tipo, é realmente uma onda de você não fazer nada produtivo, tá podendo, tá permitido, e é isso, gente. Não tentar, sabe? Não forçar, porque eu acho que, pelo menos pra mim, não sei como é que tá sendo pra vocês, piora muito, assim. Pois é, eu tô nessa de tipo, fazer listinha da semana. Aí eu vejo que eu não consegui fazer as coisas da listinha, já me dá tristeza, porque parece que eu não fui produtiva, que eu fui tipo meio que um fracasso, sabe? Mas é isso também, acho que tem que respeitar o nosso tempo, porque também não adianta também fazer as coisas de forma forçada, né? Porque aí não sai do jeito que a gente quer, né? Então até falei com o André, tô aproveitando pra, tipo, editar vídeo, porque aí não, meio que não depende muito também da minha criatividade, porque o vídeo vai ser editado daquela forma, porque é um vídeo eu falando, então, tipo assim, eu só tenho que tirar as partes que eu falo merda. Mas de, tipo, criar, de escrever, tipo, eu não tô sentindo também essa vibe muito de, tipo, que nem algumas pessoas, aproveita pra escrever um livro. Meu filho, se eu conseguir escrever o sumário eu já vou estar feliz. Não, se eu fosse escrever um livro agora, ia ser só tristeza, desespero, tipo, o apocalipse. O dia depois de amanhã, né? Ia ser o nome. Exatamente. Eu tô adorando assistir os filmes de apocalipse agora, pegando várias dicas para me preparar, assim, para quando, né? Cara, eu tô aproveitando para ver vários filmes que eu tinha na lista e não tinha tempo, tipo, não tinha vontade de ver, porque, eu geralmente faço aqui. Depois de trabalhar pra caralho, eu quero ver um filme bullshit, sabe? Um filme que não precisa pensar muito. E agora eu tô tipo, cara, eu vou ver esses filmes, tipo. Eu vi ontem Democracia em Vertigem, que eu já tava há mó tempão na minha lista e eu descobri que tava no Netflix. E eu tava esperando ir pro Brasil pra ver no Brasil. E eu não sabia que tava na Netflix, aí eu descobri ontem. Aí botei lá, tipo, uns filmes também relacionados até a viagem, uns filmes que são um pouco mais pesados, mas que me trazem essa vontade de, tipo, cara, estudar um pouco sobre a história dos lugares que você tá conhecendo. Tem até um, não sei se você já viu, que é o First They Kill My Father, que é sobre a história de uma menina que foi separada da família para trabalhar como escrava num campo de concentração no Camboja. Nossa, Mari. Eu sei, mas assim, tipo, meio que explica um pouco da ditadura do Camboja e como que o povo agora, que foi super recente, né? Reflete isso nos costumes deles, no turismo. Então, talvez seja até uma oportunidade de você começar até a entender um pouco mais sobre alguns
países aí que você queria visitar, ou visitou até. Eu até fiz um post no Vida Mochileira, 2. Um com dicas de filmes e outro com dicas de livros de viagem que você pode ver e se inspirar e até coletar informações para possíveis viagens que você queira fazer, seja no final desse ano, seja no ano que vem, né? Eu acho que é isso, assim, tipo, de planos, assim, agora eu mudei todos os meus planos. Eu tava com várias viagens, até eu e a André estava pensando em fazer uma viagem juntas e tal. Aí já eu tive que meio que cancelar tudo por vários motivos. Um, por causa do financeiro, porque eu não vou ter dinheiro para fazer a viagem. Como eu falei, agora estou gastando. A área de turismo foi a primeira afetada eu acho que vai ser a última a voltar normalmente. Então, até inclusive estou vendo outras formas de ganhar dinheiro. Então, já falei até com a minha chefe aqui para voltar pro restaurante, ser garçonete full time, sabe, para fazer dinheiro mesmo, e até juntar um dinheiro para poder fazer as minhas próximas viagens, porque eu que pago as minhas viagens. E agora, como Vida Mochileira não está dando dinheiro, eu preciso ver outras formas de rentabilizar, né, isso. Então, agora eu tô mesmo refazendo. Eu acho que a viagem desse ano vai ser mesmo só a expedição em novembro e provavelmente alguma coisa aqui pela Inglaterra, mas também nem é certo. Tava com tantas ideias, eu ia, tipo, a gente ia para Malta, eu e o Marco para mergulhar, a gente ia no final do ano para Bali, eu ia fazer voluntariado em Israel, ia fazer a viagem pela Bósnia, Montenegro, Sérvia com a Andrea, ia fazer Amsterdã, tava cheia de viagens planejadas e cancelei tudo justamente por, na verdade, né, nem que eu não queira ir, porque eu não tenho mesmo dinheiro para pagar essas viagens. Mas também Malta, Bósnia, Bali, estão tudo ali. Eu não vou embora, né? Então, a gente tem que pensar, a gente não sabe quando volta, mas a gente tem que pensar que é temporário, né, gente? Que uma hora vai voltar. Talvez não seja igual era antes. Também eu tento nem pensar sobre essas coisas que eu fico doida. Mas é deixar as coisas ir acontecendo e tentar ir percebendo as mudanças, eu acho, assim. Bom, gente, então é isso. Realmente, assim, foi só um update mesmo, uma discussãozinha, assim, de como eu e Mari estamos vivendo esse período. A gente estava achando um pouco estranho colocar episódios sobre outros temas sem falar do elefante na sala, né? Como fala em inglês, né? The elephant in the room. Sem falar do assunto que está aí, né, na boca de todo mundo, mas como a gente falou no início, a gente não vai ficar só falando de coronavírus, acho que isso não é saudável para ninguém, ficar só focando nisso. Então a gente vai continuar com episódios aí mais leves, episódios engraçados, a gente vai continuar fazendo vocês rirem, vamos fazer episódios sobre coisas que vocês podem ir pensando nas suas viagens para o futuro, que é um bom período, se você consegue fazer isso, sente vontade de fazer isso. É um bom período para começar a pensar em viagens, em se planejar, em estudar, em aprender. Mas, por enquanto é isso. A gente continua soltando os episódios toda quinta-feira, às 7 da manhã, se a internet em Beirute ajudar. E é isso, gente. Deixa lá, vai lá no nosso Instagram, @se meu mochilão falasse, fala lá o que vocês acharam do episódio, como vocês estão passando a quarentena. Deixa lá o feedback, sugestão de tema, coisas que vocês gostariam que a gente falasse enquanto vocês estão em casa. E a gente se vê na próxima quinta-feira, às 7 da manhã. Tchau, tchau. Tchau.